E estando ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava este estado, e havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Aleluia. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Aleluia. Mas enquanto eu vou descer, outro vem antes de mim. Versículo 8 para finalizar. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Repita de novo: levanta-te, toma a tua cama e anda. Senta glorificando ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, este versículo é bem conhecido. Eu creio que os meus irmãos já tenham ouvido esta palavra. A gente vai falar um pouquinho, aleluia, lá de João, capítulo 5, versículos 5 e 8, que vai retratar. A Bíblia fala que Jesus estava ali passando em Jerusalém. Só que na sua passada ali, a Bíblia diz que estava próximo às portas um tanque chamado Tanque de Betesda. A Bíblia vai falar, a igreja do Senhor, que este tanque de Betesda, ele tinha um nome chamado de quê? Casa de Misericórdia. Aleluia. E hoje você está na casa de misericórdia. É esta casa que vai trazer cura para você. É esta casa que vai trazer libertação para você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que havia ali muita gente enferma. Pessoas ali de todas as formas enfermas, coxas, aleluia. Pessoas ali que estavam procurando, aleluia, ser curado. Só que a Bíblia vai falar que ali tinha uma multidão de gente. Todos com um só propósito, pastora. Todos com um só propósito para serem curados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Escute. A Bíblia diz que este homem deste tanque de Betesda é um homem que havia sofrido 38 anos. Só que muitos falam que é 38 anos de idade. Não. Ele estava sofrendo 38 anos porque ele estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou entender aqui o interessante, né? O cego de Bartimeu, ele viu e começou a falar de Jesus. Ele ouviu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante aqui, que é narrativa, o homem aqui, a Bíblia vai falar que não é o homem que chama a atenção, aleluia, de Jesus. A Bíblia diz que o próprio Jesus, aleluia, é que chega até aquele homem, porque, aleluia, porque ele começou a dar atenção. Glória a Deus. Só que ali é diferente da mulher do fluxo de sangue. A gente vai entender que aquela mulher ali sofreu 12 anos. Mas por sofrer 12 anos, ela fez o quê? Ela foi para a multidão, mesmo sabendo que aquele povo ali iria criticá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando o tempo que o povo estava daquela forma, aleluia, com fluxo de sangue, eram mulheres consideradas impuras, eram mulheres consideradas totalmente afastadas da multidão, afastada daquele povo, afastada daquela comunidade. Mas mesmo assim a Bíblia diz que esta mulher foi da multidão. Por quê? Porque Jesus estava lá. Aleluia. Se você enfrentar o obstáculo da tua vida, Jesus vai estar lá. Se você entregar o teu problema para Jesus, Jesus vai entregar lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nessa narrativa, este homem aqui chama a atenção do próprio Jesus. Aleluia. Ele não precisou, a igreja do Senhor, se esforçar por muita coisa. Ele precisou apenas, aleluia, mover a fé. E está faltando eu e você mover a fé. Glória a Deus. A Bíblia diz que sem fé, louvado seja o nome do Senhor, é impossível agradar a Deus. Se eu não mover a minha fé diante de Deus, nada vai acontecer. A Bíblia diz que Deus quer fazer até alguma coisa pela minha vida e pela tua vida. Mas se você colocar limitação, Jesus, ele não pode fazer nada. Aleluia. Nada. Louvado seja o nome do Senhor. Só que voltando aqui, eu vou entender aqui, né, que Jesus, ele poderia muito bem estar pensando, né? Ele poderia muito bem, aleluia, Jesus poderia achar que aquele homem estava cheio de limitações. Mas aquele homem ali, pastor, ele estava cheio de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina um homem com 38, aleluia, 38 anos ali, querendo, aleluia, uma cura. Quem é que não quer? Seria até ignorante a gente chegar e dizer
dizer, não que Jesus foi ignorante, mas Jesus, ele sabia exatamente o que aquele homem queria. Mas Jesus queria que aquele homem pudesse a fé. E a fé daquele homem ali não era um prato de comida. A fé daquele homem não era uma roupa nova. A fé daquele homem era uma cura. Aleluia. Era para ser curado. A Bíblia diz que esse homem aqui não teve limitações. Ele não se limitou. E nós hoje dentro da casa do Senhor, nós temos aquele espírito da preguiça. Nós se limitamos com tudo. Dor de cabeça, dor na coluna, filhos, marido, coisas de casa. Então são limitações que a gente mesmo faz para as nossas vidas. É a questão que a gente quer, aleluia, que Jesus nos abençoe, mas a gente não se esforça daquilo que Deus precisa para as nossas vidas neste lugar, aleluia. Não só aqui, porque está em geral, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? A gente vai entender ali, igreja, que ele exatamente até onde ele iria, suas limitações, né? Entenda que se limitar não ficaria nada fácil para ele. Só que interessante aqui, que este homem, ele foi perseverante, ele não desistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que eu e você vamos desistir daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Glória a Deus. Irmã, a senhora não pode desistir daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Pastora, a senhora não pode desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. Igreja do Senhor, você não pode desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Nete, tu não sabe a minha luta, não sabe a minha dor, vocês também não sabem a minha. Glória a Deus. Mas louvo a Deus que nós estamos nesse processo, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos no caminho certo com Deus. Eu nunca vi dizer que um servente de Deus vai passar tudo bem se não passar por uma tensão. Então alguma coisa está errada. Se não acontecer nada na minha vida e na tua vida, alguma coisa está errada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que a Bíblia nos respalda, que por amor de Cristo nós vamos o quê? Ser humilhados, vamos padecer, vamos ser julgados, vamos ser criticados, vamos ser, entendeu? Vamos ser totalmente, louvado seja o nome do Senhor, afrontados, aleluia. Mas louve a Deus que vocês estão no caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante aqui, aleluia, né, que este homem em nenhum momento levou limitações. Só que essas limitações aqui não foi uma limitação por conta de família, não. Ele não se limitou por nada. O objetivo deste paralítico aqui era apenas para ele quê? Para ele ser curado. É que ele não louvou como a irmã tem louvado. Ou tu questiona a Deus, ou tu adora a Deus. Glória a Deus. Só que tem essa questão da gente mais questionar do que adorar. Glória a Deus. A irmã Nete, se ela é idiota, ela não se questiona, me questiona. Quem que não questiona, irmão? A Bíblia diz que o espírito está forte, mas a carne, ela é fraca. A gente murmura, a gente fala, a gente blasfema, a gente pensa que Deus vai fazer e depois Deus não vai fazer. A gente quer que Deus faça na mesma hora, mas Deus não quer naquela hora. A gente quer que aconteça, mas Deus não quer que aconteça naquele tempo. Eu sempre falo aqui que eu não gosto muito de Eclesiastes capítulo 3, não. Mas agora Jesus está me ensinando um pouquinho, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto mais daquele versículo. Presta-te ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas é no tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, igreja, que este homem, com 38 anos, ali sofrendo, né? Este homem, ele esperava uma promessa. A promessa, louvado seja o nome do Senhor, da sua cura. Só que eu vou entender aqui que este homem, né? Além dele esperar a promessa, né? A Bíblia vai falar, louvado seja o nome do Senhor, que o milagre só acontece quando a gente persevera. Aleluia. Se eu não perseverar no meu milagre, não vai acontecer. Se eu não insistir no meu milagre, não vai acontecer. Se eu não colocar as coisas na direção de Deus, nada vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, escuta. O que Deus está nos ensinando nesta noite. Aleluia. O teu ministério, a tua casa espiritual, a tua vida conjugal, a tua vida sentimental, a tua vida familiar pode estar até bagunçada, mas se você colocar nas mãos de Deus, Ele entra com providência. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não vai ser o homem que vai resolver aquilo que eu não posso, que você não pode. Aleluia. O esperar de Deus até dói. Glória a Deus. Porque tem pessoas que estão se questionando. O Espírito Santo de Deus está me falando. Aleluia. Pode até demorar, mas o tempo de Deus é perfeito. Aleluia. Eu falo por própria vida,
Aleluia. Vou fazer 13 anos na presença do Senhor. E a promessa é que o Senhor venha resgatar meu esposo. Glória a Deus. Na minha caminhada com o Senhor, aleluia, Jesus. Eu sempre, aleluia, queria me questionar com Deus. Eu queria que tudo acontecesse, pastor. Eu queria que Deus já fizesse e resolvesse. Eu queria que Deus transformasse a vida desse homem para que ele pudesse levar, eu pregar, ele louvar, então eu louvar, eu pregar, né? Quem que não quer, irmãos? Que os seus varãos, aleluia, né, esteja do lado, somando na obra. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente até murmura: Senhor, está muito tempo, eu não suporto mais, eu não aguento mais, é muita luta. Oh glória, oh rabá, aleluia, é muita prova.